Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol da atualidade, Lionel Messi e Kylian Mbappé são grandes craques que já conquistaram muitos títulos importantes. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Lionel Messi versus Kylian Mbappé. Então bora pro fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Lionel Messi, por exemplo, é conhecido por seu controle de bola e mudanças de direção, o que o torna um jogador difícil de ser marcado pelos defensores. Segundo os dados da Champions League de 2023, o craque argentino registrou uma velocidade máxima de apenas 31,1 km por hora, uma velocidade bem razoável para um jogador com sua estatura, o que é um número baixo comparado a outros jogadores. O grande diferencial de Messi não é a velocidade em si, mas sim a sua incrível capacidade de correr com a bola próxima dos seus pés. Kylian Mbappé, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais velozes do mundo. Sua aceleração explosiva e velocidade de ponta o tornam um atacante extremamente perigoso para as defesas adversárias, conseguindo com muita facilidade criar espaços e oportunidades de gol. Mbappé também possui um bom controle de bola que lhe permite fazer mudanças de direções e driblar com velocidade, o tornando ainda mais eficiente em suas ações ofensivas. Segundo os dados da Champions League 2023, estima-se que a velocidade máxima alcançada por Kylian Mbappé foi de 35,60 km por hora, mas que em outras competições esse número foi ainda maior. E apesar dos dois atacantes serem rápidos, é muito difícil superar Kylian Mbappé nesse assunto. Força. Em termos de força física, os dois jogadores possuem grandes diferenças em suas características físicas e estilo de jogos. Lionel Messi, por exemplo, possui um físico pouco favorável quando se trata de disputas físicas, tendo uma altura de 1,71, peso médio de 72 quilos. No entanto, o argentino compensa isso com sua agilidade e sua excelente habilidade de driblar e escapar dos defensores. Kylian Mbappé, por sua vez, é um jogador com físico bem atlético, possuindo 1,78 de altura e pesando por volta de 75 quilos, com uma quantidade razoável de massa muscular. Através de sua boa força física, ele consegue defender a bola e aguentar o impacto dos defensores, e com sua agilidade e equilíbrio, conseguindo evitar com maestria ser desarmado pelos adversários. Como o Mbappé tem um físico um pouco mais imponente, ponto para ele! Dribles. Os dois craques do futebol são admirados por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais na habilidade de driblar? Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador extremamente habilidoso e veloz, sendo surpreendentemente capaz de mudar de direção rapidamente, deixando os defensores confusos e incapazes de acompanhá-lo. Mbappé possui um grande repertório de dribles que ele gosta de utilizar com frequência durante as partidas. Um dos dribles muito usados por ele é a caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. Outro drible que ele gosta de usar é o giro de 360 graus, em que ele gira o corpo em torno da bola para escapar do marcador. Lionel Messi, por sua vez, é conhecido por seus movimentos rápidos e completamente imprevisíveis, conseguindo facilmente deixar os adversários para trás. Ele possui um vasto repertório de dribles que utiliza com frequência. Um dos dribles mais usados pelo argentino é a finta, uma técnica em que ele finge que vai para um lado e muda de direção rapidamente. Outro drible bastante famoso de Messi é o La Croqueta, em que ele puxa a bola na direção oposta e depois volta para a direção inicial. No FIFA, por exemplo, Mbappé tem uma pontuação de 91 em dribles, enquanto Messi tem pontuação de 95 nessa habilidade. Então, ponto para ele. Resistência. No quesito resistência física, ambos os jogadores são excelentes, mas quem possui a melhor capacidade física para jogar por longos períodos?
Kylian Mbappé, por exemplo, é um jogador muito conhecido por sua aceleração explosiva. Sua resistência física é essencial para seu estilo de jogo dinâmico, possibilitando que ele supere os adversários com sua velocidade, enquanto mantém a intensidade do jogo do início ao fim. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé correu 61,6 km em 8 jogos, o que é uma média de 7,7 km corridos por jogo, o que mostra que ele consegue se movimentar bem durante as partidas. Lionel Messi, por sua vez, é um atleta muito talentoso e dedicado, cuja resistência física é fundamental para seu estilo de jogo dinâmico. Ele é conhecido por sua incrível habilidade em campo, conseguindo se movimentar bem durante toda a partida. Com base nas estatísticas da Champions League 2023, Messi correu 54,7 km em 7 jogos, uma média de 7,8 km corridos por jogo, uma distância percorrida considerada mediana. Como os dois possuem o mesmo desempenho, vamos considerar um empate. Ponto para os dois. Passe. Os dois astros do futebol são jogadores excepcionais, mas qual deles possui a melhor capacidade de realizar passes? Kylian Mbappé, por exemplo, possui como habilidade de passe uma das razões pelas quais ele se destaca como um jogador completo e versátil. Sua capacidade de leitura do jogo permite que encontre espaços vazios e distribua a bola com eficiência para seus companheiros. De acordo com as estatísticas da Champions League 2023, Mbappé realizou 272 passes em 8 jogos, com uma boa precisão de quase 78% de acerto, o que representa uma média de 34 passes por jogo, com precisão, levando em conta que também teve 4 cruzamentos completos. Lionel Messi, por sua vez, possui como habilidade de passe uma de suas principais características. Ele é um maestro quando se trata de distribuir a bola com precisão, com uma capacidade incrível de colocar a bola exatamente onde quer. Seja um passe curto para seus companheiros próximos ou um lançamento longo para surpreender e abrir a defesa adversária. Outra característica notável é a sua visão de jogo, conseguindo antecipar os movimentos dos seus colegas de equipe, o que o torna capaz de fazer passes precisos mesmo antes de seus companheiros estarem completamente livres para receber a bola. Segundo as estatísticas da Champions League 2023, o argentino fez 362 passes em apenas 7 jogos, com uma precisão de 85,6%. Uma média de 51 passes por jogo com uma excelente taxa de precisão, considerando que ele também conseguiu realizar 5 cruzamentos. Como Messi se destaca mais nesse quesito, ponto para ele. Assistências. As duas celebridades do futebol são muito conhecidas por serem jogadores habilidosos. Mas quem possui a melhor capacidade de dar boas assistências? Mbappé, por exemplo, se destaca quesito. Sua visão de jogo e habilidade em passar a bola com maestria contribuem para sua excepcional capacidade de fornecer assistências valiosas para seus companheiros de equipe. Outro aspecto notável é a sua grande velocidade, que lhe permite abrir espaços para fornecer assistências decisivas. De acordo com algumas estatísticas atualizadas, estima-se que Mbappé já tenha feito 128 assistências em 388 jogos, o que equivale a uma média impressionante de aproximadamente 33 assistências a cada 100 jogos disputados. Lionel Messi, por sua vez, possui uma visão de jogo e um controle de bola excepcional, conseguindo criar jogadas únicas para seus companheiros de equipe. Ele é um jogador muito colaborativo com seus companheiros, frequentemente optando por passar a bola com muita habilidade e inteligência para um colega de equipe em vez de tentar marcar ele próprio. Durante toda a sua espetacular carreira no futebol, o argentino registrou aproximadamente 356 assistências em 1024 jogos, sendo o jogador com maior número de assistências da história. Já analisando o seu índice de conversão, Messi possui uma média de quase 35 assistências a cada 100 jogos, um número que mostra sua excelente habilidade nessa área do jogo. Ou seja, podemos dizer que nessa habilidade, Messi pode ser considerado o melhor. Ponto para o argentino. Finalizações e gols.
Os dois atacantes são verdadeiros especialistas no que tange às finalizações. Mas qual deles possui a melhor estatística de gols? Kylian Mbappé, por sua vez, é um atacante que possui um instinto de artilheiro apurado. Sua velocidade é uma arma poderosa que o ajuda a superar as defesas adversárias e a criar boas oportunidades de gol. Ele possui facilidade em conseguir escapar dos marcadores, aproveitando sua velocidade para criar espaços e conseguir marcar gols. Já em situações em que está sozinho contra o goleiro, ele consegue manter a calma e encontrar o melhor ângulo para finalizar. Mbappé também é capaz de finalizar com ambos os pés, demonstrando ter uma versatilidade impressionante, o que o torna uma grande ameaça independente da posição e situação em que esteja. De acordo com algumas fontes, ao longo de toda a sua carreira, estima-se que Mbappé tenha marcado aproximadamente 277 gols em 388 jogos, o que resulta em uma média de 71 gols a cada 100 jogos. Lionel Messi, por sua vez, é um jogador reconhecido por sua habilidade excepcional de finalizar, conseguindo se adaptar a diferentes situações em campo. Ele é considerado um dos maiores goleadores do futebol, com uma habilidade extraordinária para finalizar e fazer gols. Embora o argentino seja um jogador naturalmente canhoto, ele consegue ser tão habilidoso com o pé direito quanto com o esquerdo, permitindo marcar gols a partir de qualquer posição ou ângulo. Já quando se trata da técnica apurada de chutes, Lionel Messi é conhecido por ter uma precisão incrível em seus tiros, tanto em termos de direção quanto em termos de potência, o que frequentemente resulta em gols de falta espetaculares. E não é à toa que, ao longo de toda a sua carreira, o ídolo argentino marcou impressionantes 805 gols em somente 1.024 jogos, com uma excelente média de quase 79 gols a cada 100 jogos, um número que mostra como ele se destaca nesta área do jogo. E pelo fato de Messi ter estatísticas de gols mais impressionantes, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois craques já ganharam muitos prêmios em suas carreiras, mas qual deles foi o mais vitorioso? Kylian Mbappé, por exemplo, já ganhou muitos prêmios jogando pelo PSG, como 6 vezes campeão da França, 3 vezes taças da França, 3 vezes Supertaça da França, dor da Taça da Liga da França. Já jogando pela seleção francesa, Mbappé já foi campeão da Liga das Nações da UEFA e até a tão sonhada Copa do Mundo em 2018. Lionel Messi, por sua vez, é considerado um dos jogadores mais premiados da história do futebol, tendo ganho muitos títulos e prêmios individuais durante sua carreira. Ele já conquistou 7 prêmios Ballon d'Or, sendo o jogador com o maior número de prêmios de todos os tempos. Já no recém-criado prêmio The Best da FIFA, o craque argentino ganhou por 2 vezes. Messi também ganhou títulos importantes com o Barcelona, incluindo 10 títulos da Liga Espanhola, 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e 3 Copas do Mundo de Clubes da FIFA. Já pela seleção argentina, Messi conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, que foi o último grande título que faltava em sua carreira. Como Messi tem uma coleção de prêmios mais numerosos, ponto para ele. Valor de mercado. Os dois craques do Paris Saint-Germain são considerados os mais valiosos do mundo, mas qual possui o maior valor de mercado atualmente? Kylian Mbappé, por exemplo, é muito requisitado. Atualmente jogando no Paris Saint-Germain, estima-se que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, com um salário semanal de 1,5 milhões de euros, o que significa um salário anual de 72 milhões de euros. Já sobre o seu valor de mercado, Mbappé é o segundo jogador com a transferência mais cara de todos os tempos, tendo sido negociado em impressionantes 180 milhões de euros. Lionel Messi, por outro lado, apesar de nunca ter sido vendido, ele já teve um valor de mercado estimado em 180 milhões de euros, de acordo com sites especializados no assunto. Já em relação ao seu salário, ele consegue se destacar mais.
Na época em que jogava pelo PSG, por exemplo, Messi recebia um salário fixo de 45 milhões de dólares, mas somado a bônus de desempenho, chegava até 75 milhões de dólares. E apesar de ser uma enorme fortuna, Messi poderia receber um salário ainda maior, isso porque ele recusou uma proposta de 440 milhões de dólares anuais para jogar em um clube da Arábia Saudita. Já atualmente jogando no Inter de Miami, fontes estimam que ele receberá cerca de 60 milhões de dólares em salário, mas que com alguns detalhes do contrato, esse valor pode ser muito maior. Como Messi tem maior valor de mercado e maior salário, ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 3 pontos para Mbappé contra 7 pontos para Messi, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.